Li Following e vim trazer então a minha opinião para vocês. Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje, então, eu trouxe a minha opinião, minha resenha sobre Following, uma das fantasias mais hypadas aí dos últimos meses, dos últimos dias. Ninguém fala de outra coisa a não ser de Following, de Rebecca Yarros, dessa série aí de dragões. Então hoje, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês tudo sobre essa série, o que eu achei, o que você pode encontrar, e se vale ou não vale o hype. Então se você gosta de vídeo assim, gosta de indicação de fantasia, já se inscreve aí no canal, não deixa de dar like e bora então falar sobre Following. Following, traduzido para a Quarta Asa, aparentemente é o primeiro livro de uma trilogia de Rebecca Yarros, que é uma autora que já vem lançando vários livros de fantasia, mas que teve seu nome tão comentado através então do seu último lançamento de fantasia Young Adult, que vai misturar elementos medievais com dragões, magia e também muitas tretas políticas. Desde que todo mundo começou a falar sobre esse livro aí nas redes sociais, né, muitas pessoas já começaram a ler, inclusive alguns de vocês já tinham comentado nos últimos vídeos do canal para mim poder ler, para mim fazer resenha para vocês, porque vocês queriam saber sobre o que era essa história. E o hype foi tão grande que boatos, né, de que a Planeta Minotauro tinha comprado aí os direitos e iria lançar em 2024, mas estava todo mundo tão eufórico que eles estão tentando aí adiantar esse lançamento. Então talvez até o final do ano de 2023 vocês vão encontrar Following Quarta Asa para os íntimos, já vendendo aí nas livrarias, né, para todo mundo conhecer. E sobre o que então é essa história? Que nós vamos conhecer Violet Sorringay, uma jovem com seus 18 anos que está se preparando para começar a estudar numa escola chamada Banksiat. Eu não sei se essa seria a pronúncia certa, tá, gente? Mas vamos fingir que eu estou falando certo. Essa é uma escola preparatória de guerra, ou seja, transforma seus cadetes, seus calouros, em uma verdadeira arma ao longo de seus 3 anos para que possam ser usados na guerra. E essa escola está situada na província, no reino de Navarre, que tem lutado aí durante 600 anos contra os grifos de Poromiel, uma outra província, outro reino distante aí, apesar de terem acordos comerciais, né, que promovem o comércio durante 4 dias ao longo do ano. As guerras nas fronteiras entre ambos os territórios é muito intensa. Enquanto o reino inimigo usa os grifos para se defender, a própria Navarra usa os dragões. E como isso acontece? Os dragões têm poderes mágicos que, se canalizados por seres humanos, podem ajudá-los nessa guerra mortal. Por isso que a escola Banksiat é tão importante nesse cenário, porque é ela que vai preparar durante esses 3 anos essas pessoas, os cavaleiros que vão montar dos dragões para defender então Navarra durante a guerra. Mas para conseguir se tornar um cavaleiro, todos esses cadetes vão passar por um longo processo, onde terão que sobreviver e se provar a cada dia. É assim então que nós vamos conhecer a Violet, a nossa protagonista, filha de uma grande general de guerra, que ganhou muitas batalhas em nome de Navarra ao longo dos anos, mas que também foi conquistando inimigos na mesma medida. Acontece que, diferente de seus 2 irmãos mais velhos, Mira e Brenna, que se transformaram em cavaleiros, a Violet ela sempre estudou para se tornar uma escriba, para seguir os caminhos do seu pai, que também era um escriba. Mas após a sua morte, a mãe de Violet muda de ideia e 6 meses antes de começar o processo de iniciação em Banksiat, ela conta para Violet que, na verdade, ela não vai para o quadrante dos escribas e sim para o quadrante dos cavaleiros. Ou seja, a Violet agora vai se transformar numa cavaleira. Isso se ela não morrer antes, né, pelo caminho. E já no primeiro momento a gente percebe que essa protagonista tem grandes empecilhos para esse fato acontecer. Isso porque a Violet é uma mulher muito frágil. Ela tem vários problemas nas articulações, ela sente muita dor, então ela é uma menina muito frágil, ela não tem muita resistência, tanto quanto seus irmãos mais velhos tinham. Porém, não podendo ir contra as ordens da sua mãe, a Violet vai tentar se provar ao máximo ali, né, tentar sobreviver e mostrar que se ela tá ali, se ela conseguir, ela pode sim se transformar em uma cavaleira. Como eu falei pra vocês, são 3 anos de desafios que esses cadetes, que esses jovens vão ter que enfrentar no seu dia a dia. E esses desafios são mortais, justamente para escolher entre os melhores para se transformar então nessas pessoas que eles tanto precisam. Então eles vão se envolver ali em batalhas corpo a corpo, vão ter que aprender sobre a arte da guerra, né? Vão ter que pensar estrategicamente para poder resolver conflitos, se defender de ataques, porque ao longo dos dias a gente vai perceber que a convivência entre os cadetes também está por um fio. Se você já tem inimigos antes de entrar nessa escola, ali dentro esses inimigos vão ficar cada vez mais potencializados, com sede de vingança, com sede de te matar. E se estamos falando de uma filha de uma general que tem muito renome no reino, mas que também tem muitos inimigos, com certeza a Violet, né, seria um grande alvo para essas pessoas que lhe querem fazer mal. Então, desde o primeiro momento, a gente já percebe que ela não está segura ali, ela precisa, além de sobreviver às aulas, também sobreviver aos ataques constantes de seus inimigos, que vão fazer de tudo para matá-la. E se você acha que isso é pouco, é porque ainda não acabou. Além de passar, né, por todas essas provações, como estou citando aqui,
No final ainda eles vão ter que brigar por dragões. Isso porque a cada ano a população de dragões que quer se vincular a um cavaleiro, ou seja, que estão dispostos a escolher um cavaleiro, né, para que possam canalizar a magia e ficarem mais fortes, tem diminuído a cada ano. Então, por exemplo, são mais de 1000 cadetes para apenas 100 dragões. Quanto menos dragões, mais a sede de conseguir vincular vai se transformando em algo mortal. Mas conseguir um dragão também não quer dizer que você vai ter 100% de sucesso. Não, ainda falta uma longa trilha para você caminhar. Porque depois de todas as etapas, quando você enfim é escolhido, vai começar as aulas de voo, onde você precisa se manter ali em cima do seu dragão. E é a partir desse momento que os cavaleiros vão começar a canalizar. Ou seja, quando a magia, enfim, do dragão e do cavaleiro vai se transformar em um sinete, que será expressado através de um poder especial, seja lançar gelo, criar fogo, sei lá, mover o vento, por exemplo. Mas até para fazer isso, os cavaleiros vão ter que ralar muito, porque esse sinete ele não surge assim do nada. Isso é todo um processo que vai dependendo de cada cavaleiro e cada dragão. E meio que tem ali um tempinho máximo para que você expresse esse sinete, porque se caso esse sinete não aparecer nesse tempo predisposto, o cavaleiro é consumido pela magia e ele acaba morrendo. Então, para você ver, gente, que para se transformar num cavaleiro, a Violet vai passar por muitos perrengues mesmo, vocês não têm noção, só pra ter a chance de falar que ela é cavaleiro. E nem isso mesmo quer dizer que ela vai conseguir sobreviver à guerra. E como eu falei pra vocês, a Violet, ela é muito frágil, uma menina muito pequena, que não tem estrutura óssea corporal pra viver esses desafios. Mas ela constantemente, como eu falei, vai tentar se provar e provar também às outras pessoas que não estão acreditando nela, que ela pode sim chegar ao final dessa linha com apenas sua esperteza. E ao longo da leitura, então, nós vamos acompanhar justamente esse processo, onde ela vai, né, constantemente aprendendo mais sobre si mesma, descobrindo novas qualidades, fazendo amizades, se apaixonando pelo caminho, enquanto toda a questão política vai acontecendo debaixo dos panos. Sendo o primeiro livro de uma série, eu já posso dizer pra vocês, gente, que esse com certeza vai ser o mais introdutório. Isso porque nós entendemos que estamos falando de uma protagonista que está se preparando para uma guerra, se preparando para um propósito. É claro que os floats vão surgindo e a gente vai percebendo que as coisas são mais embaixo do que nós imaginávamos. Mas uns 50% da leitura a gente entende que a história é realmente mais introdutória, mais sobre a Violet lá na escola. E pode até parecer um pouco lento, mas as coisas vão se desenrolando gradualmente ao longo da leitura. E a gente sabe que nas fantasias muitos personagens vão surgir, mas também vão se perder pelo caminho. E as mortes aqui, gente, são realmente brutais. A autora não tá brincando em serviço. A cada dia, cada capítulo alguém morre, tá? Pra você ver o quão intenso é esse processo de se tornar cavaleiro e também pra elevar esse ponto de que somente os melhores podem sobreviver. E a força da Violet, que é a nossa protagonista, é tão interessante ao longo da leitura porque ela é aquela personagem que vai realmente descobrindo o seu potencial. Ela não acredita em si mesma, até porque ela estudou a vida toda para se tornar uma escriba. Ela ama estar ali dentro das bibliotecas com os livros, né, que é uma coisa que ela e o seu pai tinham bastante em comum. Então, se ver ali fora da sua zona de conforto, tentando sobreviver com todas as taxas, dizendo que ela não vai conseguir fazer isso, é realmente muito impactante para ela, pro seu processo de aprendizado e crescimento ao longo da escrita. E ela vai ganhando a sua força de uma forma tão natural e tão gradual ao longo da leitura que você não consegue não se apaixonar por ela e pela garra dessa personagem, porque desde o primeiro momento você torce por ela. Aliás, né, quem narra a história toda é a Violet, então a gente consegue entender todos os seus medos, os seus anseios aí ao longo da leitura, até mesmo quando ela tá interessada por alguém, a gente consegue perceber isso de cara, porque ela é uma personagem que consegue se expressar muito bem através, né, da sua narrativa, mas também que consegue esconder o jogo em alguns momentos, que eu acho que isso é vital para esse tipo de fantasia. E ela vai então fazendo seus próprios amigos ao longo, né, da estadia na escola. Alguns, né, vão se perdendo pelo caminho, alguns acabam sendo mortos aí, vocês vão acabar se traumatizando sim, porque é o que mais temos aqui nessa história. Mas tem outros que vão ganhando seu destaque, que eu acredito que também a autora vai trabalhar talvez um pouquinho mais nos próximos volumes. Por enquanto, a história em si é mais sobre a Violet e outros personagens importantes, né, o Shaden, que também pode ser o interesse amoroso dela, o Dan, o melhor amigo, que também tem essa questão de interesse amoroso, mas além deles, os outros personagens, eles não têm um grande destaque, sabe, que merecia. Então eu acredito que talvez seja porque no segundo volume a autora pode trazer alguma coisa diferente pra gente e entregar mais sobre esses personagens. Falando então sobre os interesses amorosos da Violet, né, nós temos o Dan e o Shaden. Poderia dizer que é um triângulo amoroso, mas eu acredito que muitos de vocês já devem imaginar, né, com quem a nossa mocinha já vai ficar, justamente pelos tantos spoilers que vimos aí ao longo, né, do Twitter, do Instagram. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, né, com quem ela ficaria do início ao fim, eu gostei demais da construção deles, porque
há tanta tensão sexual, gente, que vocês não estão entendendo. Eu até achava que a Violet fosse meio inocente, fosse virgem, mas não, ao longo da narrativa a autora já mostra aí a que veio, e mesmo sendo um livro slow burn, a autora ela vai criando atenção a cada capítulo, tanto que a gente já tava, tipo, ao ponto de imaginar que já iria explodir de tão quente que tava as interações entre a mocinha e seu interesse amoroso. E quando acontece, gente, quando eles, enfim, ficam, é muito gostoso, assim, tipo, não é migalha, sabe? Não é isso. A autora realmente transborda daquilo que ela quer entregar, cenas quentes, essa desenvoltura entre eles, a relação sexual. Então, sim, temos cenas, né, de sexo, temos palavrinhas sujas ao longo da leitura. Então, fica aí essa adenda, né, pra quem não gosta muito disso. E isso nos leva, então, a esses dois personagens muito importantes na trama, que é o Dan e o Xaden. O Xaden, ele faz parte ali dos inimigos mortais da Violet, porque tem toda uma questão política muito importante que envolve a família dela, né, os Sorrengails, e também a família dele. A autora, ela vai mostrando isso ao longo da leitura, né, ela vai explicando pra vocês a história de Navarre e de Purumiel, por que os dragões e os grifos, né, estão aí nessa luta a vida toda. Então ela vai, ao longo da leitura, vai explicando pra gente a história. E nesse contexto, então, nós temos o Xaden, que é o inimigo, que quer ver a Violet morta desde o primeiro momento e que vê ela, deixa isso muito claro, mas que ao longo da leitura vamos perceber que a lealdade dele vai mudando um pouco. Ao invés dele tentar matá-la, ele vai começar a tentar salvá-la e mantê-la viva. Isso porque tem todo um plotzinho, né, que envolve os seus dragões. Então vou deixar no ar, tá? Não vou falar mais sobre isso para não dar spoilers, mas digo pra vocês, gente, que a tensão entre eles é muito, muito grande. E chegamos ao Dan, né, que é o melhor amigo da Violet desde quando ela era criança, que cresceu junto com ela, que conhece a família dela, então eles têm uma amizade muito intensa, né, que vai se desenvolvendo aí desde quando eles eram jovens, e ela tem uma certa paixonite por ele, ela gosta dele, e quando ela entra na escola, ele meio que se transforma em uma pessoa que vai ajudá-la, porque ele é chefe de esquadrão, ele sabe as limitações da Violet, então a gente entende que ele vai ser uma pessoa que vai ajudá-la ao longo do caminho, mas também percebemos que a lealdade dele vai mudando aí ao longo da leitura, então ao invés de ajudá-la em algumas coisas, a gente percebe que ele começa a atrapalhá-la em alguns momentos. Ele às vezes, o Dan às vezes limita a Violet justamente porque ele enxerga a fragilidade dela como uma coisa muito ruim. Ele não consegue ver que ela pode melhorar justamente por causa, né, dessa fraqueza. Então todas as vezes que ele tenta ajudá-la, ele acaba a limitando um pouco. E isso vai criando um rancinho, não sei vocês, mas eu criei um certinho rancinho contra ele, tá, gente, ao longo da leitura. Mas acredito que ele é um personagem muito importante na história da Violet e acredito que ao longo dos outros, né, dos outros livros, com certeza ele vai aparecer cada vez mais. Em relação aos plots, né, sobre a história, a trama em si, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco perdida. Eu não sei se a autora, ela conseguiu deixar muito claro a história em si, tá? A trama em si, ou se eu não consegui entender direito, tá? Então, eu não sei se foi isso, se ela que não deixou muito claro, ou se eu que não consegui entender o que aconteceu. Porque estamos falando de um livro que vai abordar a guerra, que temos seres mágicos, né? Temos uma trama política muito intrincada com a outra, então são muitos nomes, muitas classificações, é muito pormenor que deixa você meio perdido na narrativa, sabe? Eu mesmo nem consegui visualizar muito bem os cenários em si, porque a gente tá meio que numa parte meio medieval, só que com algumas tecnologias, então eu fiquei meio perdida e não consegui me situar em algumas cenas, em algumas coisas da autora, e aí eu realmente não sei dizer pra vocês se é um problema da escrita dela ou se eu não consegui ler e realmente entender. Então se você já leu e quiser comentar a sua própria experiência aqui nos comentários pra gente poder tirar essa dúvida, eu acho que ficaria melhor. Mas eu tive algumas dificuldades pra conseguir me situar justamente porque eu acho que são muitos detalhes. É muita coisa mesmo. A autora, ela conseguiu criar um universo muito rico, muito cheio de coisas e você não consegue, absorver muito bem tudo, sabe? Até agora mesmo, essas questões políticas eu não consigo explicar direito porque eu não consigo visualizar muito bem. Mas acredito que isso possa variar de leitor para leitor e como é a experiência de cada um. Em relação a achar que vale ou não vale hype, eu acho que vale sim, gente, vale muito hype. Não que seja um livro que transforma a roda ou que traz alguma, uau, meu Deus, alguma coisa diferente em relação à fantasia, não, porque eu vi alguns plots que são muito parecidos com qualquer outra fantasia que eu já li, mas pelo fato de ser uma escrita muito boa, os personagens serem extremamente cativantes, o romance te cativar e estamos falando de dragões, que é tão interessante, que é tão gostoso, toda a forma como a autora
história narra a história, deixa a gente muito viciado na leitura de tipo, meu Deus, eu quero saber mais sobre isso, o que tá acontecendo. Então é tão gostoso que você ama, que você adora. E é por isso que eu acho que eu gostei tanto, porque eu já tinha uma certa expectativa do que eu ia receber. Eu não fui pensando mil coisas, ai meu Deus, será que é assim? Não, fico com expectativa ok, e no final me surpreendi, amei, achei divertido, gostei. É um livro muito, muito viciante, você quer saber a próxima página, termina com um gancho assim, que você fica louco, preciso do próximo volume o quanto antes. Então foi um livro com certeza 5 estrelas, que com certeza vale o hype, mas que eu acho que precisa ir com as expectativas ok, sabe? Não acho que se você for esperando muita coisa, eu acho que você acaba se decepcionando de alguma forma, justamente porque não é, né, como eu falei, não inventaram a roda. A Rebecca Yarros só entregou um livro muito bom. Valeu muito a pena a minha leitura. É um livro que eu espero muito que vocês possam ler o quanto antes. Eu gostei demais, gente. É muito gostoso mesmo, assim. A escrita da Rebecca é maravilhosa. A Violet é incrível, os personagens são muito bons. Eu só acho que ela matou muita gente que não deveria, tá? Mas enfim, se você gosta de fantasia, gosta de histórias com dragões, gosta de Young Adult, eu acho que vocês vão gostar muito de Four Ring. Vamos ficar de olho aí pra talvez, né, a Planeta Minotauro trazer o quanto antes essa fantasia, mas eu tenho certeza que vai surpreender e vai encantar o coração de vocês. É isso então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da minha resenha. Espero que tenham sanado as dúvidas. Se ficou qualquer dúvida, qualquer coisinha que vocês não entenderam, deixa nos comentários que eu respondo, tá bom? E se você já leu, comenta se você gostou ou não. Quero muito, muito, muito saber a opinião de vocês sobre essa história. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!